O empate foi duro, porque a gente fez um bom jogo, jogou contra um grande adversário e a gente tinha tudo para ganhar o jogo. Mas empatar com o América não pode ter gosto de derrota, ainda mais quando você joga melhor do que um adversário que hoje é o líder da competição. Isso para nós é mérito, porque a maioria dos jogos o América tem ganho dos seus adversários. Então a gente não jogou para empatar, muito pelo contrário, a gente mereceu vencer o jogo pela proposta nossa. Inclusive no segundo tempo a gente teve a oportunidade para fazer o 2-0 e o adversário mostrou porque que eles hoje lideram a competição. Tiveram uma oportunidade no segundo tempo, aproveitaram muito bem e acabaram empatando o jogo. O sentimento que fica é um sentimento de tristeza, porque a gente fez um jogo bom. E quando você joga bem, você sempre espera aliar performance ao resultado final do jogo. O torcedor fica chateado, natural, o torcedor tem razão, ele queria ver o Ceará vencer para voltar para o G4. Nós também trabalhamos toda semana com essa perspectiva, os jogadores se empenharam dentro do campo, mas nunca a gente pode esquecer que existe um adversário e o adversário também teve o mérito pelo empate. E que esse um ponto contra o América, já que os adversários que jogarão contra o América também vão sofrer, como nós sofremos hoje, ele pode ser importante na sequência da competição. Gostou da entrada do Rafael Carioca? Era aquilo que você esperava colocando ele no time titular? Taticamente sim, até porque a gente tinha pouquíssimas opções para manter a estrutura tática da equipe, por isso que a gente optou. Qualquer outro atleta que eu escalasse, com exceção do Cafu, que tem um pouquinho mais de profundidade, mas também não é um jogador que joga muito para o fundo do campo, ele joga mais para dentro, a gente ia mudar a forma da equipe jogar. E a nossa postura, a parte tática, principalmente realizada pelo Carioca, foi muito interessante, se doou tecnicamente no primeiro tempo, não fez um grande jogo, cresceu no segundo tempo quando foi para o lado direito, até houve a troca dele com o Carvalho, os dois cresceram muito, fizemos o gol inclusive, com o Carvalho dobrando ali, fazendo a jogada com o Romário, e o Carioca melhorou no segundo tempo. Depois ele começou a perder um pouquinho de força física, a gente resolveu colocar o Pio para fechar um pouquinho mais o corredor e ganhar uma qualidade melhor em situações de bola parada, já que estava tendo muita situação próxima à área e a gente não estava conseguindo aproveitar. Então essa foi a ideia na hora que a gente substituiu ele, mas ele procurou se empenhar e fazer aquilo que foi treinado durante a semana. A saída de Leandro Carvalho, o Chamusca, foi a opção, ele pediu para sair, por que a substituição do Leandro Carvalho? Ele cansou, né? Fadigou, não conseguia mais fazer a função, que era recompor e sair para contra-atacar, e ele pediu para sair, a gente teve que substituir. O jogador que poderia e substituiu o Leandro seria o Cafu, para continuar mantendo uma boa recomposição aqui pelo lado direito, marcando a saída do Ceará e tentando sair em velocidade, e a gente fez a substituição por isso, até porque na hora que o Leandro saiu, ele no segundo tempo foi o nosso melhor jogador, até o momento que ele esteve em campo, e eu não ia tirá-lo de maneira nenhuma, mas o atleta pediu para ser substituído, a gente tem que respeitar, e realmente ele estava muito cansado. O Chamusca continua falando aqui no microfone. O Robson confirmou a contratação do Maicon Leite. O que você pode falar sobre esse jogador e em que ele coopera com seu time nesse restante de Série B? Bom, é um atleta que foi oferecido ao presidente e à diretoria do clube, e nós conhecemos bem o atleta porque é um jogador que jogou em várias equipes de Série A. Teve bons momentos no Palmeiras, no Santos, agora estava no Bahia, está sendo pouco utilizado lá. Nós temos uma carência e, conversando com o presidente, a gente passou para ele essa situação. Em algum momento precisamos colocar profundidade e velocidade e não tínhamos essa opção no banco de reserva, com jogadores mais encorpados, jogador com essa característica que possa dar à equipe 1 contra 1, fazer aquilo que o Leandro fez em algum momento do jogo e que foi muito importante. Tanto que a gente, para manter o padrão tático da equipe, acabou optando em improvisar, colocar um lateral esquerdo para dobrar, que é o Rafael Carioca. Então, existe sim nesse momento uma necessidade, e como o atleta foi oferecido numa condição muito boa para o clube, e a gente analisando o histórico e tudo que o Maicon Leite já fez nas equipes onde passou,
A gente está há 2 meses e meio, né, de fechar a temporada. Então ele vem para nos ajudar, acreditando por ele estar em forma, estar em atividade, estar treinando, pelo currículo, pela história dele, que é um jogador que com certeza pode nos ajudar nessa sequência. Nós trabalhamos com a possibilidade de nos manter até o final da competição no G4. Mas nenhum dos times que hoje estão figurando no G4 ficaram o tempo todo no G4. A gente precisa terminar a 38ª rodada no G4. Então sair momentaneamente, quando eu cheguei aqui, estava muito longe do G4. Hoje a gente está muito próximo e brigando como a gente brigou e fez um jogo hoje com o líder do campeonato, onde em termos de performance, o Ceará mostrou que é um time forte e que vai brigar até o final pelo objetivo. Então sair momentaneamente, para mim, pelo menos no aspecto emocional, não vejo nenhum problema com os jogadores. A gente tem uma sequência de jogos onde com certeza a gente vai crescer e em algum momento a gente vai voltar. Quem sabe na próxima rodada a gente tem uma semana cheia para trabalhar no jogo em casa com o Brasil de Pelotas, vai voltar a pontuar e daqui a pouco entra no G4 de novo. Isso faz parte, a competição é acirrada, é nivelada e a gente nem pode, quando a gente estava no G4 não tinha empolgação por isso. E quando a gente saiu agora também não tem desespero, tem que ter equilíbrio, manter o trabalho, acreditar e confiar nos jogadores. Segunda-feira encerram-se as inscrições, então são esses jogadores aí que vão ter a oportunidade de conseguir esse tão sonhado acesso do torcedor e de todos que fazem o Ceará. Então agora a gente precisa dar confiança a eles e manter a nossa qualidade de trabalho que fez a gente chegar no G4. Com certeza, havendo esse equilíbrio com cobrança, mas com tranquilidade, a gente vai voltar ou na próxima rodada ou daqui a 2 rodadas em algum momento, até porque nós temos qualidade para isso. Chamusca, quando você quis a contratação do Leandro Carvalho e a gente checou na imprensa paraense, todo mundo falava maravilhas, teve gente que disse que na última década não surgiu um atacante de lado como ele. Ele chegou aqui, jogou algumas partidas e para mim hoje foi a primeira vez que eu comecei a ver um pouco do que me disseram e do que você viu. E vi isso pelo lado esquerdo. Foi o momento de jogo que era contra-ataque, deu a condição do contra-ataque, o que seria? Eu acho que não é, eu não diria nem que foi o lado, porque interessante é que no Paysandu ele sempre jogava pelo lado direito, ele fazia a mesma coisa que ele fez hoje aqui, principalmente no segundo tempo do jogo. E então não foi o lado, porque ele sabe jogar dos 2 lados. Mas a característica do jogo proporcionou a ele, encaixou muito bem na característica e eu acho que ele está começando a entender o que é o Ceará. Existe um período de adaptação, um atleta novo que pouco saiu do seu estado e que estava se adaptando ao time, ao jogo, ao campo, à torcida, e ele vem jogo a jogo melhorando, treino a treino melhorando. Hoje ele realmente, até falei brincando aqui com os jogadores do banco, Leandro Carvalho chegou de verdade, porque esse é o Leandro Carvalho que eu conheci lá e que em muitos jogos foi decisivo para o Paysandu na época, e quando eu indiquei o atleta foi sabendo dessa qualidade. Então eu espero que ele possa continuar evoluindo e sendo decisivo nessas situações de 1 contra 1, que é muito importante quando você está jogando em casa e quando você também está com um posicionamento mais reativo, que é uma linha um pouco mais baixa e o atleta tem essa condição, principalmente técnica, de driblar em velocidade, mudando de direção, que é muito difícil de ser marcado. Infelizmente, ele, até pelo tempo de inatividade e pela intensidade que ele colocou no jogo, principalmente no segundo tempo, acabou afogando, cansando e pedindo para sair, e a gente precisava recompor. Mas feliz aí se é uma coisa positiva que aconteceu hoje, foi o rendimento do Leandro Carvalho. O Brasil de Pelotas, Chamusca, como é que você observa esse adversário do sábado? Difícil, cresceu muito na competição, uma mudança de comando também. É um time que é preparado para jogar em contra-ataque, então não espero nenhuma facilidade, espero um jogo muito difícil aqui e a gente vai se preparar durante a semana. Amanhã a gente já vai fazer um jogo treino para manter ritmar aqueles que não jogaram hoje aqui, amanhã de manhã, depois a gente dá uma descansada no domingo, segunda à tarde a gente reapresenta, já começando a pensar o Brasil de Pelotas, mas com entendimento de que é um jogo muito difícil, é um adversário que cresceu na competição e a gente sabe que vai ser difícil. Agora a gente vai trabalhar muito, com muita motivação,
Concentração durante a semana no nível mais alto para que a gente possa se sobrepor, chegar aos 41 pontos e continuar muito próximo ali ao nosso objetivo. Esse é o nosso pensamento. Chamusca, esse empate, você coloca num conjunto de mais desatenção da sua equipe ou mérito do adversário ou os dois juntos? Não, eu diria assim, tem mérito do adversário? Tem, porque essa proposta que eles têm de pressionar quando perde a bola, logo a defesa adversária no portador da bola, isso faz com que em alguns momentos você traga essa falta de estabilidade e que quando você comete um erro, eu estudei muito eles, eu fiz o jogo com o Paysandu lá contra eles e nós estudamos muito e agora essa semana também a gente passou já na segunda-feira uma sequência de imagens onde mostrava eles pressionando, mesmo em Belém jogando contra o Paysandu lá, que eles ganharam de 1-0, pressionando muito a linha de defesa do Paysandu e aconteceu muitos erros. Aí o que acontece? Eles pressionam com 4 jogadores a sua primeira linha. Quando você perde e erra na transição, eles já estão com muitos jogadores enfiados na sua linha defensiva. E o Edno, que tem como principal virtude o poder de finalização com a perna esquerda, acabou recebendo a bola ali na entrada da área e fazendo a finalização, aí entra o mérito do adversário. Mas diríamos que foi uma situação onde a gente trabalhou durante a semana, mostrou, não só na semana, mas mostrou hoje na palestra também, e a gente alertou sobre o perigo de você errar numa transição contra eles, porque eles são muito fortes nesse aspecto aí. Aí diríamos que foi um pouco, pela gente já saber que poderia acontecer isso, de erro nosso, na saída da bola e um pouco de mérito também do adversário, já que eles fazem em todos os jogos esse tipo de postura.